Beleza. Então viram que aqui a gente fez desta forma aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa para isto. Ctrl C, tá? Então vamos botar isso aqui, Ctrl V. Simplesmente eu vou passar então. Agora eu passo o número 2 para ele, certo? Olha só que interessante. Veja, pessoal, como estamos otimizando o código, né, pessoal? Otimizando realmente bastante. E aqui passamos o 3, tá? Apagamos isso aqui. Ctrl V. Aqui então vai receber o 4. Isso tudo, pessoal, faz muita diferença se você for procurar um emprego, se for fazer um teste, você começar a otimizar esse teu código, tá ok? Vejam que a gente fez, eu procurei fazer daquela forma inicial. Eu poderia já ter vindo direto para cá, bem dessa forma como eu estou fazendo aqui, já mostrar dessa forma, mas aí acredito eu que seria mais complicado para vocês entenderem. Assim vocês viram o trabalhão que deu, e assim vocês estão vendo, tem uma forma muito fácil de você melhorar esse teu código, tá ok? Então você vai ter inclusive os dois exemplos, né? O primeiro exemplo que estava daquele jeito lá, e este exemplo aqui. Então vai ser bem tranquilo. Só ver que a gente vai reduzir esse código aí drasticamente, tá? 8. E por último aqui temos o 9. Ah, temos o 10 também. Temos o 0 também. E aqui vai o 9. E por último aqui então vai o 10. Então Ctrl V, vai o número 0. Certo? Beleza. Então vamos lá. Vamos testar isso aqui. Veja, pessoal, que eram 300 e poucas linhas, né? 330, se não me engano. Já estamos com 250, ou seja, já diminuímos 80 linhas o nosso código. Então começa a ficar uma coisa muito mais enxuta, né? Uma coisa bem mais realmente de programação, usando aí a orientação a objetos, né? Então vamos ver aqui. Ok, então o que eu tenho aqui? Vamos pegar este nosso, sei lá, 4, 5 vezes 9 igual menos 15 igual mais 60 igual dividido por 9 igual. Pessoal, vejo que já tudo isso aqui, ó, já está funcionando 100%, ok? 12 vezes 6 igual 72, 9, né, mais 2 igual 11, enfim, já está funcionando perfeitamente. E agora nos resta melhorar, né, um pouquinho mais aqui. O que mais que a gente poderia fazer? Fazendo um comparativo com a minha calculadora do Windows. Veja que aqui eu coloco, por exemplo, 6 e coloco, por exemplo, aqui a questão aqui do mais, né, 6 mais 3 e coloco menos, ele dá um 9, certo? E já fica, daí coloco o 5 e coloco igual, daí dá o 4. Então, 6 mais 3, eu vou clicar no menos, ele não faz nada. Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui agora. Então vamos pensar aqui nessa situação aqui. Então quando o cara clica aqui nos botões, então pessoal, como ele vai ter que efetuar o cálculo, talvez, né, se eu tiver algum valor. Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos otimizar mais ainda, vamos dar aqui um Ctrl X, ou vamos dar aqui um Ctrl C, e vamos criar então um botão calcular, então, ou o resultado, alguma coisa assim, ou igual, sei lá. Então, public, void, então, calcular é o cálculo, certo? Então, aqui, o que a gente poderia dizer aqui, ó? Mostra o cálculo, ou calcula e mostra, pronto. Calcula e mostra, Ctrl V,
botei aqui dentro. Se a tecla pressionada for o tal, faça. Muito bem. Então agora o que a gente vai fazer? Então aqui a gente vai chamar esse calcula e mostra, certo? Calcula e mostra. Se eu cliquei no botão igual. Então vamos compilar isso daqui para a gente testar e a gente poder dar continuidade. Então vamos lá. Vamos testar aqui. Menos 8 igual 48. Bom, vejo que está, beleza, está funcionando isso aqui perfeitamente. Então, qual que é a nossa ideia agora aqui? Então, quando eu clicar no 4, clicar no mais e clicar, por exemplo, no 6 e clicar, por exemplo, no vezes, né? Vezes, eu já quero que ele faça o 4 mais o 6, certo? E já fique preparado para quando eu digitar o 3, por exemplo, ele ir calculando, tá certo? É isso aqui que a gente quer que ele faça. Então, pessoal, pela lógica, se tu analisar que nem aquele calculador do índice, seria mais ou menos assim. Eu estou aqui no 4. Se eu colocar, por exemplo, vezes aqui, vejo que ele não faz nada. Daí eu coloco 6, certo? Daí eu clico no mais, daí ele calcula, certo? Agora, se eu, por exemplo, eu estou aqui no 24. Agora eu clico no dividido por 9, por exemplo, certo? Aí eu clico no dividido, aí ele faz a divisão. Enfim, é como se fosse exatamente... quando eu estou inserindo a primeira vez, como se fosse o número 1 e o número 2. Inseri a primeira vez e clico em qualquer um, ele... Opa, deixa eu zerar aqui. Cliquei no 5. Se eu clicar aqui pela primeira vez, por exemplo, no vezes, é porque ele entendeu como sendo o primeiro número, certo? Agora, se eu clicar, por exemplo, no 6 e clicar no mais, ele vai entender que eu já tenho os dois números e já vê o que tinha clicado antes e daí efetua o cálculo. Então a gente vai ter que fazer mais ou menos isso. Então, quando eu clicar, então, por exemplo, no botão somar, ele teria que verificar se eu estou no primeiro ou se eu estou no segundo número. Então a gente poderia criar um booleano aqui, tipo assim, ó, se eu estou no primeiro ou não, primeiro número ou não. Então se eu estou no primeiro, vamos fazer com que ele recebe false a princípio. Beleza. Então primeiro número falso, ou seja, a primeira vez que ele entra, aliás, primeiro número é true, né? Ou seja, eu estou no primeiro número, então começa sendo true. Estou no primeiro número? Sim, true. Então aqui embaixo, quando eu clicar então nos botões somar, por exemplo, aqui dentro eu vou analisar se o primeiro número, né? Veja que eu vou, assim é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, igual a true, é a mesma coisa. Então, vou deixar assim mesmo, tá? Se eu estou no primeiro número, então o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu colocar tudo isso aqui dentro. Tá. Se eu estou no primeiro número, aliás, se eu não estou no primeiro número, na verdade seria isso. Se eu não estou no primeiro número, então, ou seja, quer dizer que eu já estou no segundo número, aí eu poderia chamar este meu, deixa eu ver aqui, eu poderia chamar o calcula e mostra, né, pessoal? Se eu já estou no segundo número, tá ok? Então, vamos fazer um teste. Então, chama o calcula e mostra, certo? Aí, independente disso, aí eu vou fazer isso aqui, ó, calcular. Aí só. Chamo o calcular e passo o mais. Vamos fazer um teste para ver como é que está ficando. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui 8, 5, certo? Aí menos 5. Agora vou clicar no mais, tá? Não deu. Bom, como não deu, então vou ver agora na próxima aula. Um abraço, tchau.